Valdeir, com uma boa tarde. Boa tarde. Eu realmente gostaria que todos aqui nesta tarde pudessem ter uma ótima tarde, né? Uma ótima tarde, por tão grande privilégio em poder estar aqui para ouvir aquilo que Deus tem preparado para as vossas vidas, mas não só para as vossas vidas, como também para a minha vida. Eu sei que eu estou agora num papel meio diferente dentro da igreja, né? Mas com grande temor e tremor diante de Deus, por tão grande responsabilidade em poder passar a mensagem que certamente é aquilo que Deus tem colocado no meu coração para esta amada igreja. Amém? Vamos, em primeiro lugar, orar a Deus, pedir a Deus a sua unção, a unção do Espírito Santo, para podermos abrir a palavra de Deus. Louvamos o teu nome, ó Deus, por tudo aquilo que o Senhor deslocar daqui para Castelo Branco, porque era o desfile de moda, é o último trabalho da faculdade que ela faz, então era necessário nós estarmos lá, né? Para ser agraciado com tudo aquilo que ela, todo o esforço que ela tinha feito ao longo da sua vida. Mas essa história começa há mais ou menos 7 anos atrás. A Michele chegou para mim, ela ainda estava, acho que no 8º ano, e ela vem e tem o tipo de conversa comigo, e pai, eu preciso conversar com você, e eu gostaria de lhe pedir uma coisa. Eu gostaria que você pudesse me tirar da escola que eu estou, quando eu completar o 9º ano, e você me matricule numa escola de moda, porque o grande sonho da minha vida é estudar moda. Eu quero ser uma estilista, um designer de moda. E eu certamente analisei um pouco e falei assim, olha, eu te apoio, desde que você se esforce muito nos seus estudos, para que possa valer a pena você sair da escola para isso. Mas se este é o teu grande sonho, eu te apoio em tudo. E assim foi. Ela concluiu o 9º ano, fez inscrição para a escola, passou na escola de moda de Lisboa, e na escola de moda ela era muito empenhada. Ela se esforçava ao máximo para tirar boas notas, ela se esforçava ao máximo para ser uma boa aluna, ela se esforçava ao máximo para aprender aquilo que eles tinham para ensinar na escola. E quando terminou esse período de 3 anos de estudo, ela foi considerada uma das melhores alunas da Escola de Moda de Lisboa, elogiada por todos os professores e até mesmo o diretor da escola. E aí ela começou então a planear que ela tinha que ir para a faculdade de Castelo Branco, que era a escola onde ela realmente desejava ir. E foi trabalhando dentro disso, dentro dessas expectativas. Passado um tempo depois, ela chama-me de novo e diz, pai, eu preciso conversar consigo. E vamos eu novamente ver o que a Michele tem para mim. E ela diz, pai, olha, eu tive a pensar muito e eu acho que eu não vou mais para Castelo Branco. Eu quero ficar aqui em Lisboa. E eu não vou fazer moda, mas eu vou para qualquer área das artes em Lisboa. E eu peguei e falei assim, filha, então. E foi nessa hora então que eu vi a necessidade de intervir nas decisões dela. E eu peguei e apresentei a Michele tudo aquilo em que ela tinha se dedicado durante o tempo da vida dela, trouxe à memória dela
todos os sonhos que ela tinha para a vida dela. E realmente, ao longo desses 3 anos que ela teve a estudar moda, dava para se perceber claramente que era aquilo que realizava a Michele profissionalmente. E eu falei, vale a pena tu parar agora? Mas o tentar parar dela era algo que estava germinando, sentimentos que estavam germinando dentro do seu coração. Outros tipos de sentimentos, que era, ela agora já estava apaixonada, né? E ia ficar longe do seu amado. Então, ela estava considerando abandonar todo o seu sonho por aquilo. Mas após uma grande conversa que nós tivemos, ela chorou muito realmente, mas ela chegou e disse, olha, pai, tem toda a razão. Eu vou fazer aquilo em que eu gosto de fazer. E isto é moda. E a nossa história, que nós vamos falar nesta tarde, fala um pouco mais ou menos disso aqui também. E se encontra em Deuteronômio 6. Tá bem? Em Deuteronômio 6, assim nos diz a palavra de Deus. 6, de 1 até o 9. Estes, pois, são os mandamentos e estatutos e juízos que mandou o Senhor teu Deus, se te ensinasse, para que os cumprisses na terra que passas a possuir. Para que temas ao Senhor teu Deus, e guarde todos os seus estatutos e mandamentos que eu te ordeno, tu e teu filho e o filho do teu filho, todos os dias da tua vida, e que teus dias sejam prolongados. Ouve, pois, ó Israel, e atenta em cumprires, para que bem te suceda e muito te multipliques na terra que mana leite e mel. Como te disse o Senhor, amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todas as tuas forças. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e tu as inculcarás aos teus filhos, e dela falarás assentado à tua casa, e andando pelo caminho, e ao deitar-te, e ao levantar-te. Também as atarás como sinal à tua mão, e te serão por frontal entre os olhos, e as escreverás nos umbrais da tua casa e nas tuas portas. Então, esta passagem aqui está a acontecer passado uma média de mais ou menos 38 anos após Deus ter libertado o povo de Israel da escravidão do Egito. E tempo atrás, logo no começo, Deus tinha levado eles ao monte e tinha lhe dado as leis para que eles pudessem agora aprender com Deus como que era que eles deviam viver, qual era o estilo de vida que eles tinham que ter. E eles tinham saído do Egito carregados de filosofias, carregados de crenças, carregados de tantas e tantas outras coisas, de mágoas, de sofrimento e tudo mais. E Deus queria agora ensiná-los, em primeiro lugar, quem é esse Deus que tinha o libertado da escravidão? E qual era a vontade de Deus para a vida dessas pessoas? Então Moisés aqui, ele entra e ele reúne o povo hebreu e ele faz possivelmente a maior pregação que Moisés já fez em sua vida. E essa pregação consiste em dizer e em declarar para o povo um grande valor, que seria o valor central para a vida de
todo aquele que é liberto da escravatura do pecado. Então, era o valor principal que Moisés queria ensinar ao povo. Porque, daquele momento em diante, Moisés deixaria de desenvolver o seu papel como líder, como guia do povo, para entrar na terra prometida, e quem iria assumir a responsabilidade seria Josué e Caleb. Mas Moisés para e fala: de agora em diante eu fico aqui com Deus e vocês vão seguir o vosso caminho. Então Moisés vem e ele começa a ensinar ao povo. E a grandiosidade deste ensinamento de Moisés é incrível. De tal maneira que até hoje, aquilo que ele pregou àquele povo, até hoje ecoa nos ouvidos de todo o povo judeu, onde eles recitam dia após dia isto. Mas também não só está ecoando no ouvido do povo de Israel, como também está gravado no coração de todos os cristãos. E este princípio é Deus como Deus único. Então Moisés pega a lei do Senhor e ele traz a lei do Senhor ao povo. E ele começa a ensinar os princípios. E o primeiro princípio que ele ensina, nós vamos ver nos versículos 1 e 3, que é: isto é um mandamento dado por Deus. Era um mandamento dado por Deus. Eles tinham que ter isto na consciência. É um mandamento dado por Deus. É um ensino revelador da vontade de Deus para a vida do seu povo. Que nos diz, logo no começo, assim: estes, pois, são os mandamentos e os estatutos e os juízos que o Senhor Deus lhes ordenou que ensinasse. Era os mandamentos, os estatutos e os juízos que Deus tinha ordenado que fosse ensinado por Deus. Não era simplesmente o líder Moisés que estavam a colocar as suas palavras, a sua vontade ou a doutrina para que eles pudessem seguir, mas era um mandamento de Deus para a vida daqueles que eram libertos do pecado. Está bem? Isso se encontra no 1, a parte A desse versículo. E depois era um mandamento para ser observado e para se cumprir na vida diária. Era um mandamento para ser observado, e não só observado, mas para se cumprir na vida diária do povo hebreu. Isso nós vemos na parte D desse versículo, que nos diz: para que os cumpram na terra que passais a possuir. Era necessário eles, quando entrarem na terra prometida, na terra que manda leite e mel, na terra que Deus tinha separado para a vida deles, era necessário eles cumprir esse mandamento. Cumprir as leis que Deus tinha dado para eles. Os ensinamentos de uma conduta de um homem que é liberto do seu pecado. E depois era um mandamento que valoriza a Deus e leva a comunhão com o seu libertador. Um mandamento que valoriza a Deus e leva a comunhão com o seu Criador. Isso nós vimos no versículo 2. Era dado a palavra, esses são os mandamentos para quê? Para que temas ao Senhor. O povo hebreu, ao ter conhecimento, a cumprir esses mandamentos,
eles iriam fazer o quê? Eles iriam aprender a temer a Deus. Eles iriam aprender como é que se tem comunhão com Deus. Então, tudo isto era envolvido para o crescimento, para o relacionamento. Deus é um Deus revelador, mas também é um Deus de comunhão, que quer ter comunhão com o seu povo, que quer ter comunhão com aquele em que ele investiu. E assim estava o povo de Israel. Tinha que perceber essas coisas. Depois era um mandamento que revitaliza a vida do povo de Deus. Da força, da ânimo, da expectativa para a vida do povo de Deus. E isso nós vimos no versículo 2 também, que diz, o mandamento que é o mandamento que tu e teu filho e o filho do teu filho, todos os dias da tua vida, e que teus dias sejam prolongados. Qual era a finalidade? Revitalizar, né? Dar ânimo. Quando eu acho que por viver tanto tempo no deserto, em sofrimento, em tantas coisas e tudo mais, eu acho que a mentalidade das pessoas não é uma mentalidade muito otimista, né? Está sempre a pensar. E agora, quando nós chegarmos lá, o que nós vamos enfrentar também? Deus nos libertou, mas durante esse período no deserto também, as coisas não têm sido fáceis, né? Não tem sido realmente agradável. Está bem? E Deus fala, olha, lembra dos meus mandamentos. A terra que eu vos prometo, ela tem leite e mel. É uma terra boa. Vocês vão provar das bênçãos que vocês não trabalharam para ter. Eu vos dou, eu vos sustento, sou eu que vos ajudo, sou eu que vos auxilio. Então, era isso. E depois, em outro lugar, né? Tem que ser sempre relembrado, estar sempre na memória. Era algo que tinha que ser sempre relembrado. E isso nós vimos aqui ainda no 3. Ouve, pois, ó Israel. Ele começou lá, dizendo, essas são as leis. E depois aqui, no 3, ele fala, ouve, Israel. E atenta para os cumprires, para que bem te suceda. Moisés está relembrando novamente o povo. Preste atenção, continuamente. É algo que não pode ser esquecido. Vocês vivem no deserto e muitas vezes vocês têm, pelo tempo que têm passado no deserto, vocês têm esquecido da lei de Deus. Essas são as leis de Deus. Mas vocês precisam ter isso constantemente em lembrança nas vossas vidas. E é um mandamento que nos traz bênção. Tá bom? Deus queria abençoá-los. E isso também nós podemos ver em Salmos 1:3. É um mandamento que nos traz bênção. E diz assim, como é feliz aqueles que não seguem o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta à roda dos zombadores. Ao contrário, a sua satisfação está na lei do Senhor, e nessa lei medita de dia e de noite. E suas folhas não murcham, tudo o que ele faz prosperará. Uma bênção. A palavra de Deus diz que
É feliz o homem que medita constantemente, que está sempre na sua lembrança sobre o que? As promessas de Deus, sobre o mandamento de Deus. É uma grande bênção. Nós, como não judeu, temos provado isso também em nossas vidas, tá bem? Mas, em segundo lugar, o ensinamento de Moisés consiste também em dizer que é um valor central e tem que ser vivido. É um valor central e tem que ser vivido. Primeiro é um mandamento de Deus. Depois é um valor central que tem que ser vivido. Isso nós vemos no versículo 4 e no versículo 5. Que é este Shema, ou esta palavra que diz: ouve, ó Israel, tenha atenção, Israel. Ouça, Israel, o Senhor é o nosso Deus, é o único Senhor. Então, os mandamentos de Deus, aquilo que Moisés estava a dizer, parem agora e prestem atenção. O Senhor vosso Deus, Ele é o único Senhor. E era necessário o povo perceber isso, porque o povo já vinha com a bagagem do Egito. E qual era a bagagem? São os deuses. Os deuses do seu tempo. E no Egito não existia só um Deus. Existia vários deuses. Para cada tipo de problema, ou para cada mal, existia um Deus. E eles, basicamente, há 400 anos no deserto, no Egito, sendo escravizados. Onde a cultura desse Deus único deixava muito a desejar. Porque ele também se misturava com os egípcios. O coração deles já não era um coração pronto para um só Deus, mas era um coração partilhado entre muitos deuses. E eles agora, quando entram, eles aprendem também as suas filosofias. E eles aprendem também sobre as expectativas de um povo que não conhece a Deus. E eles precisam entrar na terra prometida. E Deus tem que lembrar, Moisés tem que lhe dizer: Deus é o único Senhor. Porque quando eles passassem a perceber essas coisas, ou este valor central, tudo faria uma diferença dali para frente. Tudo faria diferença. Vamos pensar então no povo de Israel a entrar na terra prometida. Quais eram as expectativas que eles podiam ter? Construir, né? Nunca tivemos nada, agora podemos ter, agora temos a terra. Eu preciso ter uma boa casa. Eu preciso ter um bom trabalho. Eu preciso me estabelecer, construir o meu nome. Nunca fui nada. Preciso construir o meu nome. Preciso ser alguém na vida, reconhecido pela sociedade. Isso também constituía-se um Deus na sua vida. E tantas outras coisas, e tantas outras coisas. Você já viu uma pessoa que apanha muito na vida? Ela começa a ser uma pessoa que, quando ela tenta se defender, ela ataca.
reatacar. Ela se defende atacando. Então, aquilo talvez pudesse estar no coração deles também. Né? Pudesse estar no coração deles o quê? De agora para frente, em diante, ninguém mais me segura. Olha, agora já não vale. Agora já não há mais chicoteadas e tudo. Ai de quem me fazer o mal. Ai disso. Afetava os relacionamentos. E tem aqueles também que poderia estar pensando agora, não, eu tenho que ter todos os meus amigos, tenho que ter isso, tenho que ter isso. Muitas coisas germinando o coração do povo de Israel. Muitas coisas, muitos deuses que estavam ali dentro. E era necessário eles perceberem isso. O Senhor Deus é Deus único. Mas também no versículo 5, nos diz que, além de Deus ser o único Deus, e não existe outros deuses, ele está a dizer, olha, eles têm que estar centralizados em seu coração, e você deve amá-lo. Você deve amá-lo com todo o seu ser. E Deus exige do povo de Israel, não é qualquer tipo de amor. Não tem que ser qualquer tipo de amor. É o de melhor que se pode ter da vida deles para esse Deus. Amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma e com todas as tuas forças. Todo o ser integral do homem está ali. Sua razão, emoções e ação. Tudo. Este é o amor que Deus deseja das nossas vidas. Mas também, eles tinham que, e é certo que eles têm que perceber também, e quando eu falei ali sobre os deuses que Ele tem colocado em vossos corações, eu citei os ídolos, mas também citei algumas circunstâncias. Esse ensinamento eu estava a dizer para eles que eles não tinham que ter objetivos na vida. Que eles não tinham que lutar por ter uma casa, por ter um bom trabalho, por constituir um nome e tudo mais. Desde que isso não constituísse um Deus para a sua vida. Mas, Nilson, como é que constitui-se um Deus esse tipo de coisa? Quando vem em primeiro lugar. Quando o valor central não é Deus. Por quê? A história nos diz, se vocês cumprirem os mandamentos, se vocês cumprirem os estatutos e a lei, eu vos abençoo. Isto vem como bênção em nossas vidas. Todas essas coisas vêm como bênção nas nossas vidas. E vinham para a vida deste povo também. E eles precisavam perceber essas coisas. Após a libertação, eles eram um povo que tinha uma grande responsabilidade de ser conhecedor da lei de Deus. E é triste quando hoje eu vinha com o João no carro e ele falou de um grande amigo que ele tem. E eu perguntei-lhe o nome. Como é o nome do seu amigo? E ele esqueceu-se. E eu disse, João
ele não é teu grande amigo. Não é nem amigo. Porque amigo a gente não esquece nem o nome. E é necessário a gente perceber essas coisas. E era necessário o povo de Israel ter este conhecimento desse Deus libertador. Mas também, em terceira parte, eles tinham que viver, além deles ter que viver isso, é uma verdade que deve ser transmitida a todos. É uma verdade que tinha que ser transmitida a todos. Isso nós vimos do 6 em diante. E nos diz assim: e essas palavras que hoje te ordeno estarão onde? No teu coração. E tu as inculcarás aos teus filhos, e dele falarás assentado à tua casa, e andando pelo caminho, e ao deitar-te, e ao levantar. E também as atarás como sinal na tua mão, e te serão por frontal entre os olhos, e as escreverás nas umbrais das tuas portas. A minha tradução diz assim: tu as inculcarás aos teus filhos. Quem tem outra tradução aí? Hã? E não deixem de ensiná-los aos seus filhos. E não deixem de ensiná-los aos seus filhos. Primeiro ele coloca uma responsabilidade, mas com um propósito. Qual é o propósito? Que as gerações futuras pudessem ter o conhecimento desse Deus libertador e daquilo que ele tinha realizado na vida de todas as pessoas. Como foi que este Deus libertou o povo de Israel da sua escravidão? Como é que Deus devolveu a dignidade ao seu povo? E depois Deus diz: olha, tu tem que falar disso constantemente. Fale quando tu anda. Quando tu está sentado à tua mesa. Quando tu estás a trabalhar, fale, povo de Israel. Olha, até no teu momento a sós com Deus, quando tu vais deitar, fale. Quando tu levantas, seja o primeiro pensamento que tu estás a ter. Fale. Traga a memória. Traga à memória o quê? Aquilo que Deus fez pelas vossas vidas. Como Deus libertou da escravidão do pecado. Mas, estamos nós aqui agora. Estamos nós aqui agora. E por meio desta obediência concreta, de uma certa forma, quem é que nunca ouviu falar da libertação de Deus aqui? Todos nós ouvimos, né? E é aqui que Cristo entra. Porque, assim como Moisés, ele veio e ele ensinou, Jesus Cristo aqui entra. E Jesus Cristo faz algo tremendo. O povo de Israel foi liberto de uma situação temporal. E Jesus Cristo entra com a libertação permanente. Liberta o homem da escravidão
escravidão que o pecado tem, do domínio que o pecado tem sobre a vida do ser humano. O pecado que primeiro leva à morte, separa o homem de Deus. E levando à morte, o pecado que condena o homem ao inferno. Jesus Cristo entregou a sua vida para resgatar o homem desta prisão e dar liberdade ao homem. Isso é estendido não só ao povo, à nação de Israel, ao povo hebreu, mas é estendido a todo ser humano que vem a este mundo. A todo ser humano que vem a este mundo. E aí entra o papel do Evangelho de declarar isto. O Evangelho declara: homem, tu és pecador. E o teu pecado te condena. Tu serás julgado por isso. E agora eu tenho que observar a lei do Senhor? Não, o Evangelho diz que é pelo ato de crer em Jesus Cristo. Agora nos é dado gratuitamente a todos. Todos têm acesso agora a esta libertação, por meio da fé no nome de Jesus Cristo. Não há outro libertador. Não adianta correr, não adianta fazer as supostas bondades da vida, você se estabelecer como ser tão bom, tão perfeito. Não adianta isso. E nós, como igreja, temos esta consciência. Mas ainda vou chegar lá. É uma verdade que tem que ser, o quê? Transmitida a quem? A todos. E aí entra que a nossa responsabilidade diante de Deus. Isso permanece. A responsabilidade diante de Deus. Como ouvirão se não há quem pregue? Né? E o mundo está aí, igreja. O pecado está escravizando todos aqueles, ou tem preso todos aqueles que não conhecem Jesus Cristo. E é necessário, onde? No nosso trabalho. Onde? Na nossa casa. Começa primeiro na sua casa. Primeiro começa na sua casa. Sobre aqueles que Deus te deu autoridade. Deus te deu o privilégio de tu ser um exemplo para aqueles. Começa na nossa casa. Depois vai para onde? O meio onde eu ando. Eu ando na igreja, tenho uma responsabilidade dentro da igreja. Eu ando no mundo, não estou no mundo. Não, estou no mundo. Não ando com o mundo. Deus me deu a responsabilidade lá. No meu trabalho, responsabilidade no meu trabalho. Entre amigos, responsabilidade. Entre inimigos, muitos, responsabilidade. Mas é uma responsabilidade que traz prazer. E muitas vezes, em muitas igrejas, com muitas pessoas, mas eu não fui chamado para isso. Todos são chamados. Todos. Jesus Cristo diz: todo poder me é dado. Portanto, ide e pregai. Todo poder me é dado. Portanto, ide. E esta palavra poder
tem um sentido de dínamos, dinamite, é um poder explosivo, um poder destrutivo. Ele destrói o pecado, ele destrói as filosofias, ele destrói a falta de fé, ele destrói tudo, ele destrói até o quê? O ateísmo. Sabe por quê? Porque a palavra de Deus diz que o que de Deus se dará a conhecer entre os homens é manifesto, porque Deus nos manifestou. Deus manifestou. E a palavra de Deus é o martelo que quebra a penha. Não são as nossas palavras. É um poder destrutivo que você tem na sua vida. Mas de destruir o que é bom, não. De destruir o que é mal. Destruir o que é mal. E eu acho que a igreja de Cristo precisa tomar a sua posição. E Jesus Cristo nos comissiona para isso. Não fique esperando que um anjo do céu vai evangelizar. Que Jesus Cristo vai voltar aqui novamente para evangelizar. Ele vai voltar para reinar. Né? Mas nós somos os canais pelo qual a bênção de Deus é transmitida. O canal pelo qual a libertação do Senhor alcança os cativos. Você já pensou no poder que você tem na sua boca? Basta aí. Hoje tem um fruto aqui. E eu digo, não há alegria maior. E posso lhe dizer, já passei muitos momentos felizes, momentos tristes também, é claro. Mas dois momentos mais felizes que eu já tive na minha vida, que eu posso lembrar, foi o dia em que minhas filhas nasceram e um dia em que uma alma, por meio do Evangelho, ministrado ou ensinado pela minha boca, só a boca como canal, mas operado pelo Espírito Santo, se converteu. E a igreja precisa provar disso. Todos nós precisamos provar disso. E um dia você chegar nos céus e você ser felizes. O céu foi povoado, porque Deus usou a tua vida. Deus quer usar as vossas vidas, igreja, como canal da libertação daqueles que andam escravizados pelo pecado. Eu só gostaria, para finalizar, que alguém pudesse ler Romanos 1, 14 a 17. Não sei se eu já passei no horário. Tá, né? Muito bem. Alguém possa ler? Pois sou devedor tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. Por isso, quando está em mim, estou pronto para anunciar o Evangelho também a vós outros em Roma. Pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé. Este é o grande tema do livro de Romanos. É a maior mensagem do apóstolo Paulo. A exposição do Evangelho. E ele diz, olha, eu sou como um devedor. E eu acho que é isso que nós devemos ter, esse sentimento em nós. Temos que ter esse sentimento. Sou devedor a vocês de pregar o Evangelho.
Estou pronto para isso. Estou pronto para pregar o Evangelho. Olha, mas esse Evangelho qual eu prego, não tenho vergonha nenhuma. Sabe por quê? Porque ele é o poder de Deus para a salvação de toda a vida. É o poder de Deus. Obrigado por terem dedicado do vosso silêncio, atenção, aquelas análises profundas que me atravessaram a alma. Também, quando vocês me analisam, eu vou vos analisar também, cada expressão. Também que Deus possa ter falado ao vosso coração. E não saia daqui hoje sem tomar uma decisão diante de Deus. Se você ainda não entregou a sua vida a Cristo, mas reconheceu por meio desta pregação que você é um escravo do pecado. E você necessita dessa libertação em sua vida. Você necessita do seu libertador, que é o nosso libertador, Jesus Cristo. Não saia daqui hoje sem tomar a decisão mais importante da sua vida, que vai influenciar a sua vida pelo tempo que ainda lhe resta. Eu não quero nem dizer pelo resto da sua vida, porque quando a gente fala pelo resto das nossas vidas, dá uma impressão de que a nossa vida é tão longínqua. Engana quem pensa isso. E a Bíblia fala, se hoje mesmo bater a tua porta, e se tu abrir, olha, eu entrarei e cearei contigo, e tu comigo. Não deixe para amanhã aquilo que você pode fazer hoje. E você, igreja, como servo de Deus, talvez essa mensagem tenha falado também ao teu coração. E não saia daqui hoje também sem tomar uma decisão. Uma decisão porque você descobriu que talvez tem alguns desses valores que você tem deixado de lado. E você vai passar a reavaliar principalmente o valor principal, central da vida de um crente, que é o reconhecimento do Deus único. Que ele tem que estar no lugar central. E você tem que amá-lo com toda a sua dedicação.